Primeira Epístola de João. Capítulo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, acerca da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho Jesus Cristo. E estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se você deseja crescer espiritualmente e fortalecer sua fé, preparamos um material exclusivo para você. Confira no primeiro comentário fixado. Capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, verdadeiramente nele está aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando, e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Filhinhos, escrevo-vos, porque conhecestes o Pai. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai,
mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Permaneça em vós o que desde o princípio ouvistes. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Capítulo 3. Vede quão grande caridade nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna.
Nisto conhecemos a caridade, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe fechar as suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos os nossos corações. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E este é o seu mandamento: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Capítulo 4. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor envolve castigo, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, eu amo a Deus,
e odiar a seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, ama também ao que dele é nascido. Nisto, conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, e a água, e o sangue. E estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque este é o testemunho de Deus, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê mentiroso, o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E este é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão pecado que não é para a morte, orará, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Você ouviu a primeira carta de João, e talvez tenha notado algo diferente nela. Essa carta não segue uma linha reta, não começa num ponto e termina em outro de forma previsível. Ela gira, volta, repete, como as ondas do mar que batem na mesma praia, mas nunca da mesma forma. João fala de amor depois de luz, depois de verdade. Então volta ao amor, e à luz, e à verdade, cada vez mais fundo, cada vez mais perto do coração. Isso não é acidente. É o jeito de um homem que viveu tanto, amou tanto e viu tanto que as palavras já não cabem em esquemas organizados. João era velho quando escreveu esta carta. A tradição da igreja primitiva diz que ele foi o último dos apóstolos a morrer.
Todos os outros já haviam partido. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Paulo, decapitado em Roma. Tiago, morto pela espada de Herodes. E João, o mais jovem no início, era agora o mais velho de todos. O último sobrevivente de um grupo que mudou o mundo para sempre. Quando João escreveu estas palavras, já haviam se passado mais de 50 anos desde a ressurreição de Jesus. Meio século inteiro. As primeiras comunidades cristãs já não eram grupos pequenos escondidos em casas de Jerusalém. Haviam se espalhado por todo o Império Romano, de Antioquia a Roma, da costa da Ásia Menor até os portos do norte da África. A tradição indica que João passou seus últimos anos em Éfeso, a grande cidade portuária que também recebeu cartas de Paulo e que abrigava o templo de Ártemis, uma das maravilhas do mundo antigo. Era ali, no coração de uma cidade cosmopolita e cheia de religiões concorrentes, que João pastoreava suas ovelhas. E era dali que ele escrevia. Com o crescimento da fé vieram os problemas, e um deles era especialmente perigoso. Pessoas que se diziam cristãs começaram a distorcer a mensagem. Ensinavam que Jesus não havia realmente vindo em carne humana, que o corpo físico de Cristo era uma ilusão, que a matéria era má e apenas o espírito importava. Essas ideias, que mais tarde seriam agrupadas sob o nome de gnosticismo, infiltravam-se nas igrejas como veneno silencioso. Vinham disfarçadas de conhecimento superior, de espiritualidade avançada, de revelação para poucos iniciados. Soava sofisticado, soava profundo, mas no fundo era uma negação da realidade mais essencial do cristianismo, que Deus se fez carne, que o Eterno entrou no tempo, que o Criador se tornou criatura. João conhecia o perigo porque conhecia Jesus, não de ouvir falar, não de ler a respeito. João havia tocado Jesus com as próprias mãos, havia encostado a cabeça no peito dele durante a última ceia, havia visto o suor misturado com sangue no jardim do Getsêmani, havia estado ao pé da cruz quando quase todos fugiram, e havia visto o túmulo vazio na manhã que mudou a história humana. Por isso, logo no início da carta, ele faz questão de dizer: o que nós vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, o que as nossas mãos tocaram. João não fala de conceitos, fala de pele, de osso, de voz, de respiração. Jesus era real, tão real quanto o pão que você come de manhã. E é a partir desse testemunho pessoal, dessa memória viva, que João constrói toda a sua mensagem. Porque se Jesus veio em carne, então a carne importa, o corpo importa, a vida prática importa. O amor não pode ser apenas uma ideia bonita flutuando no ar. Tem que ser gesto, ação, sacrifício concreto. João vai repetir isso de tantas formas diferentes que você pode até achar que ele está se repetindo sem motivo, mas não está. Está cavando mais fundo a cada volta da espiral. Como um agricultor que ara a mesma terra várias vezes, porque sabe que só assim ela estará pronta para receber a semente. A primeira grande verdade que João apresenta é sobre a luz. Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Parece simples, mas João não está fazendo uma declaração poética para embelezar a carta. Está traçando uma linha no chão. Se você diz que tem comunhão com Deus, mas anda nas trevas, está mentindo. Ponto. Não existe zona cinzenta nessa questão para o velho apóstolo. Ou você caminha na luz, ou caminha nas trevas. E caminhar na luz não significa ser perfeito, significa ser honesto. Significa não esconder o pecado debaixo do tapete da religiosidade. No mundo antigo, a luz era sinônimo de segurança, de verdade, de vida. As trevas representavam perigo, engano e morte. Quando João diz que Deus é luz, está dizendo que em Deus não existe nada escondido, nada falso, nada corrompido. E quando diz que devemos andar na luz, está nos convidando a viver com a mesma transparência, sem máscaras, sem fachadas, sem a versão editada de nós mesmos que exibimos nos cultos e nas conversas públicas. O convite de João é radical. Traga tudo para a luz, inclusive aquilo que você tem vergonha de admitir até para si mesmo, porque é justamente ali, no lugar da confissão honesta, que a graça opera com mais força.
É nesse contexto que João faz uma das declarações mais libertadoras de toda a Escritura. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Preste atenção na escolha das palavras. João não diz que Deus é apenas misericordioso ao perdoar. Ele diz que Deus é justo ao perdoar. Isso é extraordinário. Significa que o perdão não é um favor que Deus concede, contrariando sua natureza. O perdão é um ato de justiça. Porque Jesus já pagou o preço. A dívida já foi quitada na cruz. Quando você confessa seus pecados, não está pedindo a Deus que feche os olhos para os seus erros. Está apresentando o recibo de um pagamento que já foi feito. E Deus, sendo justo, honra esse pagamento. Essa verdade deveria mudar completamente a forma como você se aproxima de Deus, não com medo de ser rejeitado, não com vergonha paralisante, mas com a confiança de quem sabe que o caminho já foi aberto e o preço já foi pago por outro. Mas João conhece o coração humano, sabe que há quem use a graça como desculpa para continuar vivendo do mesmo jeito. Quem diga, se Deus perdoa sempre, posso pecar à vontade. Por isso ele equilibra a balança imediatamente. Escrevo estas coisas para que vocês não pequem. O objetivo da graça nunca foi criar uma licença para o erro. É criar uma libertação do erro. A graça te levanta não para que você volte a cair de propósito, mas para que aprenda a andar. Como uma criança que tropeça e o pai estende a mão. O pai não estende a mão para que a criança se jogue no chão de novo. Estende para que ela dê o próximo passo com mais firmeza. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o Justo. A palavra que João usa aqui é riquíssima de significado. Em grego é parakletos, a mesma palavra que Jesus usou para descrever o Espírito Santo no Evangelho de João. Significa alguém chamado para ficar ao seu lado. Um defensor, um consolador, um advogado que não cobra honorários. Jesus não está no céu, apontando o dedo para os seus erros. Ele está ao seu lado, intercedendo por você diante do Pai. Isso muda toda a dinâmica. Você não se aproxima de Deus apesar de Jesus. Você se aproxima de Deus por causa de Jesus. João, então, inicia a primeira grande volta da espiral. Fala de obediência. Quem diz que conhece a Deus, mas não obedece aos mandamentos dele, é mentiroso. Mais uma vez, sem meias palavras. João não tem paciência para a hipocrisia. E o mandamento central, aquele que resume todos os demais, é o amor. Não um amor abstrato, não um sentimento que vai e vem conforme a maré das emoções, mas um amor que se traduz em ação concreta. Quem diz que está na luz, mas odeia seu irmão, ainda está nas trevas. Percebe a espiral? Luz, obediência, amor. E tudo volta a se conectar como um ciclo que se aprofunda. Há algo profundamente prático nessa insistência de João. Ele não está escrevendo para teólogos em suas bibliotecas. Está escrevendo para pessoas comuns que viviam em comunidades onde havia conflito, ciúme e divisão. Pessoas que iam às reuniões, cantavam os hinos, ouviam os ensinamentos, mas depois saíam e tratavam o irmão com desprezo. João diz com clareza: isso não funciona. Você não pode amar a Deus que não vê e odiar o irmão que está bem na sua frente. A fé cristã não é um exercício espiritual desconectado do cotidiano. Ela se prova nas relações, nas atitudes, nas escolhas que você faz quando ninguém está olhando. E você, neste momento, como está vivendo esse amor? Não o amor que você sente nos momentos de adoração, mas o amor que pratica na segunda-feira de manhã, no trânsito, na fila do mercado, na convivência com quem te irrita. João está fazendo essa pergunta a você agora, e vale a pena responder com sinceridade. O que esta carta está falando ao seu coração? Conte nos comentários. João usa uma palavra carinhosa ao longo de toda a carta que revela muito sobre o coração dele. Chama seus leitores de filhinhos. Em grego, teknia. É um termo de ternura extrema. Não é irmãos no sentido formal. É meus filhinhos, como um avô que reúne os netos ao redor da lareira numa noite fria. E é com essa ternura que ele faz os alertas mais sérios. Filhinhos, não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo,
o amor do Pai não está nele. Essa passagem sobre o mundo é uma das mais mal compreendidas da Bíblia. João não está dizendo para você odiar a criação de Deus. Não está dizendo que a natureza é má, que a beleza é pecado, que o prazer é proibido. O mundo, no vocabulário de João, é o sistema de valores que se opõe a Deus. É o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Em palavras mais diretas, a obsessão pelo prazer imediato, a cobiça pelo que se vê e o orgulho de quem acha que não precisa de ninguém, muito menos de Deus. Isso é o mundo. E isso passa. Tudo isso é temporário como névoa ao sol. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. A palavra permanecer é outra chave que João gira repetidamente ao longo desta carta. Permanecei nele. Permanecei no amor. Permanecei na verdade. É como se João soubesse que a maior tentação da vida cristã não seria um pecado escandaloso, mas simplesmente ir embora, desistir, se afastar aos poucos, deixar a fé esfriar como café esquecido na mesa. Por isso ele repete: fique, permaneça, não vá embora. Porque quem permanece em Cristo dá fruto, e o fruto não é forçado. Simplesmente acontece quando as raízes estão firmes no solo certo. Permanecer não é algo passivo, não é ficar parado esperando que alguma coisa aconteça de fora para dentro. Permanecer é uma decisão que se renova a cada manhã. É escolher, a cada tentação, voltar ao que é verdadeiro. É escolher, a cada decepção com a igreja, com os irmãos, com a própria vida de fé, não largar tudo e ir embora. João sabia que muitos iriam embora. Já tinha visto isso acontecer várias vezes. Judas Iscariotes foi embora na noite da traição. Demas, companheiro de Paulo, abandonou a fé por amor ao mundo. Muitos discípulos viraram as costas para Jesus quando seus ensinamentos ficaram difíceis demais de engolir. Por isso a insistência terna e firme do velho apóstolo: permaneçam. O segredo da vida cristã não é velocidade, é constância. João então alerta sobre os anticristos, e aqui é importante entender o que ele realmente quer dizer. Muitas pessoas ao longo dos séculos tentaram identificar o anticristo como uma figura política específica de sua época. João não faz isso. Para ele, anticristo é todo aquele que nega que Jesus é o Cristo vindo em carne humana. E havia muitos assim em seu tempo. Pessoas que frequentavam as igrejas, participavam dos cultos, compartilhavam do pão, mas no fundo negavam a encarnação de Jesus. João diz algo revelador sobre esses falsos mestres. Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos teriam permanecido conosco. Essa frase dói, mas é honesta. Nem todo mundo que está dentro de uma comunidade é realmente de dentro dela. A presença física não garante pertencimento espiritual. E João não diz isso com amargura ou rancor. Diz com a clareza de quem já viu muita gente chegar empolgada e partir silenciosamente. De quem entendeu que a fé verdadeira não é questão de endereço, é questão de raiz. E como distinguir a verdade do engano num mundo cheio de vozes? João aponta para a unção do Espírito. Vocês têm a unção que vem do Santo, e todos vocês têm conhecimento. A unção, aqui, é o Espírito Santo que habita em cada crente verdadeiro. João está dizendo que o cristão autêntico não depende exclusivamente de mestres humanos para discernir o que é verdade e o que é mentira. O Espírito que mora em você ensina, guia e alerta. Isso não significa que você dispense a comunidade, o ensino, o pastoreio. Significa que você tem um recurso interno que confirma ou confronta o que ouve de fora. Quando alguém ensina algo contrário à verdade de Cristo, algo dentro de você se inquieta. Essa inquietação santa é a unção funcionando. João mergulha então mais fundo no tema, que é o coração pulsante de toda a carta: o amor do Pai. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos. Essa declaração é ao mesmo tempo simples como água e vertiginosa como abismo. Você é filho de Deus, não metaforicamente, não como título honorário que fica bonito no papel. De fato, na realidade. E se você é filho, então tem acesso direto ao Pai.
tem herança, tem identidade, tem casa. Mas João não para aí. Acrescenta algo misterioso e cheio de esperança. O que havemos de ser ainda não se manifestou. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Existe uma dimensão da sua identidade em Cristo que ainda não foi revelada. Você é filho agora, mas o que isso significa em plenitude você ainda não sabe. É como uma semente que já contém toda a informação da árvore, mas ainda não desabrochou. João diz: aguarde, o melhor ainda está por vir. Quando Cristo voltar, você verá quem realmente é, porque verá quem ele realmente é, e essa visão vai completar em você aquilo que a fé começou. Se você sente no coração o desejo de ir mais fundo nessas verdades e cultivar um avivamento pessoal que transforme sua vida de dentro para fora, saiba que há um material exclusivo com vários bônus especiais preparado exatamente para este momento da sua jornada. Está disponível no primeiro comentário fixado. João faz então uma das afirmações mais radicais de toda a Escritura sobre o amor. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. O amor para João não é sentimento que se sente, é sacrifício que se faz. E ele imediatamente traz essa verdade para o nível mais prático e concreto possível. Se alguém possui bens materiais e, vendo o irmão em necessidade, fecha o coração contra ele, como pode o amor de Deus estar nessa pessoa? Filhinhos, não amemos apenas com palavras e de língua, mas com ações e em verdade. Essa é a régua de João. A medida com que ele mede o amor. Você pode pregar sobre amor o dia inteiro. Pode cantar sobre amor nos cultos de domingo. Pode publicar mensagens sobre amor nas redes sociais. Mas se o seu irmão está passando fome e você tem comida sobrando e não faz nada, o amor de Deus não habita em você. Duro? Sim, mas necessário como bisturi em mão de cirurgião. Porque o mundo está transbordando de amor de palavra e vazio de amor de fato. E João, o velho apóstolo que viu Jesus amar até a morte de cruz, não aceita imitação barata. A história da igreja primitiva ilustra isso de forma comovente. Em meados do segundo século, uma epidemia devastadora atingiu o Império Romano. As ruas se esvaziaram, as pessoas fugiam umas das outras por medo do contágio. Os doentes eram abandonados por suas próprias famílias. Mas os cristãos ficavam. Cuidavam dos enfermos, tanto dos seus quanto dos pagãos que não conheciam Jesus. Muitos cristãos morreram por causa desse serviço. E muitos pagãos se converteram não por causa de um sermão eloquente, mas por causa de um copo de água oferecido por mãos que não tinham medo de servir. O amor que João pregou não ficou preso em pergaminhos. Saiu pelas ruas encharcadas de sofrimento e provou que era real. João volta à espiral. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática habitual do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Essa passagem já gerou muita confusão ao longo dos séculos. Se João disse antes que todos pecam, como pode dizer agora que quem nasceu de Deus não peca? A chave para entender está no verbo grego. João usa o tempo presente contínuo, que indica a ação constante e repetida. Ele não está dizendo que o cristão nunca comete um pecado sequer. Está dizendo que o cristão não vive habitualmente no pecado. Não faz do pecado o seu endereço, o seu estilo de vida, a sua identidade. A direção da vida mudou. Pode haver tropeços no caminho, mas a trajetória é completamente outra. É como um rio que pode ter curvas, redemoinhos e até recuos temporários, mas corre sempre na direção do mar. E aqui entra novamente a marca que distingue os filhos de Deus dos filhos do maligno. João é direto como lâmina. Nisto se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Justiça e amor. Essas são as duas pernas da caminhada cristã. Se falta uma, você manca. Se faltam as duas, você não está caminhando na direção certa. João traz à memória a história de Caim. E não é por acaso. Caim matou seu irmão Abel. Por quê?
porque as obras de Caim eram más e as do irmão eram justas. A inveja que nasce da comparação com quem vive bem é uma das forças mais destrutivas que existem no coração humano. Caim não matou Abel por causa de uma disputa teológica. Matou porque a vida justa de Abel funcionava como um espelho que refletia a mediocridade da própria vida de Caim. E Caim não suportou o reflexo. Preferiu quebrar o espelho a mudar a si mesmo. João adverte: não se surpreendam se o mundo odiar vocês. Se você vive a verdade com integridade, vai incomodar quem vive na mentira com conforto. Isso não é paranoia cristã. É realidade espiritual que atravessa os séculos. Mas o amor vence, sempre vence. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. O amor para João não é um sentimento que acompanha a salvação como um enfeite opcional. O amor é a evidência da salvação, a prova concreta. Se você foi salvo de verdade, ama. Se não ama, precisa, com toda honestidade, examinar se realmente nasceu de novo. João não está sendo cruel ao dizer isso. Está sendo cirúrgico, porque ele sabe que a maior ilusão espiritual que existe é achar que você conhece a Deus enquanto vive completamente indiferente ao sofrimento de quem está ao seu lado. É nesse ponto da carta que João fala sobre algo que muitos cristãos experimentam, mas poucos entendem: a condenação do próprio coração. Se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração. Quantas vezes você orou sentindo que não era digno da atenção de Deus? Quantas vezes a culpa gritou mais alto que a graça dentro de você? João diz: Deus é maior que esse sentimento. O coração humano é instável, confuso, facilmente acusado por vozes internas e externas. Mas Deus conhece todas as coisas. Ele não julga pela emoção do momento, julga pela obra completa de Cristo. E nessa obra, você já foi aceito antes mesmo de ter feito qualquer coisa para merecer. Isso não significa que devemos ignorar a consciência, mas significa que a consciência não é Deus. Ela pode estar calibrada de forma errada, pode estar contaminada por traumas, por religiosidade tóxica, por perfeccionismo doentio. Quando o seu coração condena, a resposta certa não é se afundar na culpa até perder o ar. É correr para Deus, que é maior que o seu coração, e lá encontrar o abraço que a culpa tentou impedir. João agora entra num tema de enorme relevância para todos os tempos: o discernimento dos espíritos. Amados, não creiam em todo espírito, mas ponham à prova os espíritos para verificar se procedem de Deus. Vivemos numa época em que há vozes espirituais por todos os lados: pregadores, profetas, influenciadores, canais, podcasts, livros, retiros. Como saber quem realmente fala a verdade? João oferece um critério simples e poderoso: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Parece básico, mas na prática é devastadoramente eficaz. Porque muitos ensinamentos soam espirituais, parecem profundos, usam linguagem bonita e comovente, mas quando você examina com cuidado, Jesus não está no centro. Fala-se de prosperidade sem cruz, de poder sem humildade, de bênção sem arrependimento. E João diz: teste, examine, coloque à prova. Não engula tudo que vem embalado em linguagem espiritual. Nem tudo que brilha é ouro. Nem todo espírito que fala vem de Deus. Isso se aplica com força especial aos dias em que vivemos. Nunca houve tanta informação espiritual disponível na história da humanidade. Nunca tantas vozes falaram sobre Deus ao mesmo tempo. E nunca foi tão fácil se perder no meio dessa avalanche de conteúdo. Um vídeo que faz você chorar não é necessariamente verdadeiro. Um pregador que realiza sinais não é necessariamente de Deus. Uma mensagem que te faz sentir bem não é necessariamente saudável para a sua alma. O critério de João é cristológico e inegociável. Jesus Cristo veio em carne. A mensagem coloca Cristo no centro absoluto. Exalta a cruz como caminho de salvação. Chama ao arrependimento genuíno. Produz fruto de amor verdadeiro.
Se a resposta a qualquer dessas perguntas for não, descarte a mensagem. Não importa quão bonito seja o embrulho. E é aqui que João faz uma das declarações mais conhecidas e mais profundas de toda a Bíblia. 4 palavras em português que contêm toda a teologia cristã numa única frase. Deus é amor. Não que Deus tenha amor como quem possui um atributo entre vários outros. Deus é amor. O amor é a essência do seu ser. Tudo que Deus faz nasce do amor. A criação nasceu do amor. A redenção nasceu do amor. A disciplina nasce do amor. O juízo nasce do amor. E se Deus é amor, então conhecer a Deus é conhecer o amor. E quem não ama, por mais religioso que seja, não conhece a Deus. Essa verdade tem consequências que vão muito além do que costumamos imaginar. Se Deus é amor, então o amor não é uma invenção humana, não é produto de evolução biológica, não é mecanismo de sobrevivência da espécie. O amor existe porque Deus existe. E toda vez que um ser humano ama de verdade, mesmo que não saiba, está refletindo algo do caráter eterno de Deus. O pai que se sacrifica pelo filho, a mãe que vela a noite inteira pelo bebê doente, o amigo que abre mão do próprio conforto para socorrer quem precisa. Tudo isso ecoa a natureza daquele que é amor em si mesmo. O amor não é nosso, é de Deus. E nós apenas participamos dele quando amamos com sinceridade. Mas João não permite que essa verdade flutue no ar como conceito filosófico abstrato. Ele imediatamente a ancora na história concreta da humanidade. João explica como o amor de Deus se manifestou de forma visível e inconfundível. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou primeiro, e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus não é uma resposta ao nosso amor, é a fonte de todo amor que existe. Deus não nos amou porque somos amáveis ou merecedores. Nos amou porque Ele é amor. A iniciativa sempre foi inteiramente dele. Antes de você pensar em Deus, Ele já pensava em você. Antes de você buscá-lo, Ele já havia enviado seu Filho para te encontrar no meio da sua perdição. Propiciação. Essa palavra pode parecer estranha e difícil, mas o conceito por trás dela é simples e transformador. Significa que Jesus absorveu em si mesmo a justa ira de Deus contra o pecado da humanidade. Não para que Deus pudesse começar a nos amar. Deus já nos amava antes da fundação do mundo. Mas para que o amor de Deus pudesse nos alcançar sem violar a sua perfeita justiça. Imagine um juiz que condena o criminoso conforme a lei exige, porque é justo. Mas então tira o manto, desce do tribunal e paga a multa inteira do próprio bolso, porque também ama. Justiça e amor se encontraram na cruz do Calvário, e nenhum dos dois foi comprometido. A cruz não é um acidente trágico da história. É o centro absoluto dela. Tudo que veio antes da cruz apontava profeticamente para ela. Tudo que veio depois olha de volta para ela com gratidão e admiração. Os sacrifícios de animais no Antigo Testamento eram sombras imperfeitas do sacrifício perfeito e definitivo que viria. Cada cordeiro oferecido no altar de Israel era um sussurro profético repetindo: alguém maior virá. E quando João Batista viu Jesus se aproximando do Rio Jordão, disse em voz alta: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O próprio João, autor desta carta, estava presente naquele dia memorável. Ouviu essa declaração. E mais de 50 anos depois, velho e com as mãos trêmulas, ainda escrevia sobre o sangue que purifica de todo o pecado. Porque quem vê a cruz de perto nunca mais esquece o que viu. João tira a conclusão prática de forma imediata e inescapável. Amados, se Deus nos amou dessa maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Se você recebeu esse amor imenso, não pode trancá-lo dentro de si como tesouro escondido. O amor de Deus não é propriedade privada. É rio que precisa correr. Se parar, apodrece. Se fluir, dá vida por onde passa. Você foi amado para amar. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Receba e transborde.
Se o amor parou em você e não passa adiante, algo está entupido no caminho. Ninguém jamais viu a Deus diretamente com os olhos humanos. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Pare e pense no peso dessa afirmação. João está dizendo que o mundo não consegue ver Deus diretamente, mas pode ver Deus através do amor que os cristãos demonstram uns pelos outros. Quando você ama seu irmão de verdade, você torna Deus visível num mundo que insiste em dizer que ele não existe. Quando a igreja ama com autenticidade, ela se torna o rosto de Deus entre os homens. E quando a igreja falha em amar, o mundo olha e pergunta com razão: onde está o Deus de vocês? A responsabilidade é enorme. Cada ato de amor genuíno é uma revelação divina. Cada ato de ódio entre irmãos é um eclipse que esconde a glória de Deus. Se você deseja caminhar mais fundo nesse amor, que transforma tudo e viver um despertamento espiritual verdadeiro, foi preparado um material exclusivo com vários bônus especiais para apoiar essa jornada. Acesse agora no primeiro comentário fixado e dê o próximo passo na sua caminhada com Deus. João fala sobre a perfeição no amor de uma forma que liberta prisioneiros. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo supõe castigo, e quem tem medo ainda não está aperfeiçoado no amor. Muitos cristãos vivem a vida inteira com medo de Deus, não o temor reverente e saudável que a Bíblia ensina, mas um medo paralisante e doentio, como se Deus fosse um pai abusivo sempre pronto para castigar ao menor deslize. João diz: isso não vem de Deus. O perfeito amor expulsa esse medo como a luz expulsa a escuridão de um quarto. Quando você entende que Deus te ama como Pai verdadeiro, o medo vai embora. Não porque não existam consequências para o pecado, mas porque você sabe que o Pai corrige por amor, nunca por prazer em causar dor. João agora conecta o amor a Deus com o amor ao próximo de forma que não permite escapatória. Se alguém afirmar que ama a Deus, mas odiar o irmão, essa pessoa é mentirosa. Pois quem não ama o irmão a quem pode ver, não é capaz de amar a Deus a quem não pode ver. O teste é tão simples que incomoda. Seu amor a Deus é medido pelo seu amor ao irmão que está diante de você. Não o irmão que é fácil de amar, o irmão difícil, o que te ofendeu, o que é diferente, o que te irrita. Se o seu amor só funciona com quem é parecido, agradável e conveniente, não é o amor de Deus circulando em você. É apenas preferência humana com verniz religioso. No trecho final desta carta, João reúne todos os fios da espiral e os amarra num nó firme. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. A fé em Jesus como o Cristo, o Messias prometido, ungido de Deus, é o fundamento inabalável de tudo o que João escreveu. Não é fé genérica em algo superior e indefinido. Não é espiritualidade vaga que aceita qualquer caminho. É fé numa pessoa específica que veio num tempo específico, morreu numa cruz específica e ressuscitou de um túmulo específico nos arredores de Jerusalém. João não oferece margem para sincretismo. A fé cristã tem nome, tem rosto, tem história. E essa fé não é apenas exercício intelectual que acontece na cabeça. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé que João descreve é uma força viva que supera os valores sedutores do sistema que se opõe a Deus. Não é fé para conseguir coisas materiais. É fé para vencer a sedução das coisas. É fé que olha para o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida e diz: não, obrigado, eu tenho algo infinitamente melhor. Eu tenho alguém infinitamente melhor. João faz então uma declaração teológica densa que merece atenção cuidadosa. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. A água refere-se ao batismo de Jesus no Jordão e o sangue à sua morte sacrificial na cruz. Alguns falsos mestres daquela época aceitavam que o Cristo divino havia descido sobre o homem Jesus no momento do batismo,
mas sustentavam que o havia abandonado antes da crucificação. João destrói essa heresia com firmeza. Jesus não foi um homem comum que momentaneamente recebeu o Cristo como visitante temporário. Jesus é o Cristo, do batismo à cruz, do primeiro mergulho na água até a última gota de sangue derramada. E o Espírito Santo confirma essa verdade no coração de cada crente. 3 são os que testificam: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 estão de pleno acordo. O Espírito dá testemunho internamente, no coração de quem crê. A água do batismo testifica publicamente diante da comunidade e do mundo. O sangue da cruz testifica historicamente como fato consumado na linha do tempo. E os 3 concordam perfeitamente. Não há contradição no testemunho de Deus. Quando o Espírito fala ao seu coração, está proclamando a mesma mensagem que a cruz declarou e o batismo celebrou. Jesus é o Filho de Deus, e nele, somente nele existe vida verdadeira. E aqui João escreve uma das frases mais consoladoras de toda a Escritura Sagrada. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Preste muita atenção. João não diz para que vocês esperem ter vida eterna algum dia. Não diz para que vocês tentem conquistar vida eterna por mérito próprio. Diz para que vocês saibam: a certeza da salvação não é arrogância espiritual. É o propósito declarado desta carta. João quer que você deite a cabeça no travesseiro esta noite e saiba, com toda a convicção que o Espírito pode dar, que se você crê em Jesus, a vida eterna já é sua. Não será no futuro distante. Já é agora. Muitos cristãos vivem anos inteiros sem essa certeza. Frequentam a igreja, leem a Bíblia, oram com regularidade, mas carregam no fundo do peito uma dúvida surda e corrosiva. Será que eu sou salvo mesmo? Será que fiz o suficiente? Será que Deus realmente me aceitou ou estou me enganando? João escreveu esta carta exatamente para essas pessoas. Ele quer arrancar essa dúvida pela raiz, não com argumentos gelados, mas com o calor de quem tocou Jesus pessoalmente e sabe que o amor dele não falha, não desiste, não volta atrás. A vida eterna não depende da sua performance religiosa. Depende da pessoa de Cristo. E Cristo não muda. Ontem, hoje, eternamente o mesmo. Essa certeza transforma absolutamente tudo. Transforma a oração, porque você ora como filho amado, não como estranho na porta. Transforma o serviço, porque você serve por gratidão transbordante, não por medo de castigo. Transforma o sofrimento, porque você sabe com certeza que esta vida terrena não é tudo que existe. E transforma até a morte, porque ela deixa de ser o ponto final e se torna a porta de entrada para a eternidade com Cristo. João fala sobre a oração com uma confiança que deveria marcar a vida de todo cristão. Esta é a confiança que temos diante dele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A expressão-chave é segundo a sua vontade. Orar não é apresentar uma lista de desejos a um gênio de lâmpada mágica. Orar é alinhar o coração humano com o coração de Deus. E quando o seu pedido coincide com a vontade dele, a resposta é absolutamente certa. Isso não significa que Deus só responde orações perfeitas formuladas com palavras teológicas corretas. Significa que quanto mais você conhece a Deus intimamente, mais seus pedidos naturalmente se parecem com a vontade dele. E quando isso acontece, a oração deixa de ser esforço religioso e se torna conversa entre pai e filho. João menciona então um tema delicado que exige sabedoria: o pecado que é para a morte e o pecado que não é para a morte. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore por ele e Deus lhe dará vida. Há pecado que é para a morte. Não digo que rogue por esse. Essa passagem tem sido interpretada de diversas maneiras ao longo da história da Igreja. Alguns entendem como referência à blasfêmia contra o Espírito Santo. Outros como apostasia total, deliberada e definitiva. O que parece mais claro é que João distingue entre pecados que fazem parte da luta diária do cristão, pelos quais devemos interceder uns pelos outros com amor,
e uma rejeição tão completa e consciente de Cristo que a pessoa se coloca voluntariamente fora do alcance da intercessão fraterna. João não está criando uma lista de pecados imperdoáveis para atormentar consciências sensíveis. Está reconhecendo com sobriedade que existe um ponto onde alguém escolhe tão deliberadamente contra Deus que fecha a porta por dentro. Mas preste atenção nisto. Se você está preocupado com a possibilidade de ter cometido esse pecado, quase certamente não é o seu caso. Quem comete o pecado que leva à morte, geralmente não se preocupa com pecado nenhum. A própria preocupação e o desejo de estar certo diante de Deus já são sinais claros de vida espiritual pulsando dentro de você. João caminha para o encerramento da carta com 3 afirmações de certeza que funcionam como pilares de concreto sustentando todo o edifício da fé. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Novamente, não é a ausência total de qualquer pecado, mas a direção geral da vida que mudou definitivamente. Quem nasceu de Deus não tem o pecado como estilo de vida, como endereço permanente. O maligno não o toca, porque aquele que nasceu de Deus o protege. A proteção divina não é automática como sistema de alarme, é relacional. Você permanece em Cristo e Cristo te guarda. Parceria viva, não passividade religiosa. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o domínio do maligno. Olhe ao redor com olhos abertos. O sistema que governa este mundo não é neutro. Está sob influência do inimigo. Isso não é pessimismo de quem desistiu da vida. É realismo bíblico de quem enxerga além da superfície. Mas o cristão não pertence a esse sistema corrupto, pertence a Deus, e por isso pode viver neste mundo sem ser engolido e dominado por ele. Como um mergulhador que está cercado de água por todos os lados, mas não tem água dentro de si. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Essa é, provavelmente, a declaração cristológica mais poderosa de toda a carta. João chama Jesus de verdadeiro Deus e de vida eterna, sem rodeios, sem ambiguidade. Não um profeta entre outros, não um mestre iluminado entre muitos, não um anjo de alta hierarquia. Deus, verdadeiro Deus e vida eterna em pessoa. Toda a espiral que João teceu ao longo desta carta, cada volta de amor, luz e verdade, cada repetição carinhosa, desemboca neste ponto culminante. Jesus é Deus, e nele, exclusivamente nele, está a vida que não acaba. E então vem a última frase. 5 palavras que parecem surgir do nada, mas são a conclusão perfeita de tudo. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Depois de toda essa teologia profunda sobre amor, luz, verdade e a divindade de Cristo, João encerra com um alerta sobre ídolos. Pode parecer estranho à primeira vista, mas faz todo o sentido do mundo, porque um ídolo é qualquer coisa que ocupa no seu coração o lugar que pertence exclusivamente a Deus. Se você acabou de ouvir que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna, então absolutamente tudo que compete com ele por essa posição é um ídolo. Pode ser dinheiro, pode ser carreira, pode ser um relacionamento humano, pode ser a aprovação dos outros, pode ser até religião vazia praticada por hábito. Se não é Jesus no trono do coração, é ídolo usurpando o lugar dele. Há uma tradição antiga, preservada por escritores cristãos dos primeiros séculos, que conta que João, já muito idoso e sem forças para caminhar, era carregado pelos discípulos mais jovens até as reuniões da comunidade em Éfeso. E todas as vezes, quando chegava diante dos irmãos reunidos, dizia a mesma frase: Filhinhos, amem uns aos outros. Sempre a mesma coisa, semana após semana. Os mais jovens, já cansados da repetição, perguntaram certa vez: Mestre, por que o Senhor repete sempre as mesmas palavras? E João respondeu com a simplicidade de quem já entendeu tudo: porque este é o mandamento do Senhor, e se somente isto for cumprido, é o bastante. Essa história, seja literalmente verdadeira ou não,
captura com perfeição o espírito desta carta. João não buscava novidades teológicas para impressionar. Tinha algo de eterno para repetir. E repetia sem cansaço, porque sabia que o coração humano esquece rápido demais aquilo que mais precisa lembrar. Esta carta é um abraço longo, forte e demorado, daqueles que um avô dá quando sente que talvez não veja os netos por muito tempo. João abraça com palavras, abraça com repetições, abraça com verdades que voltam sempre ao mesmo ponto porque precisam voltar. Amor, luz, verdade, permanecer, vencer, filhinhos. A espiral não é defeito de escrita nem falta de organização, é estratégia de amor. Porque a verdade precisa ser ouvida mais de uma vez para penetrar as camadas de resistência, dúvida e distração que se acumulam no coração ao longo dos anos. Cada volta da espiral alcança uma profundidade diferente. Cada repetição carinhosa atinge uma camada que a anterior não conseguiu tocar. Se você se sentiu abraçado por esta carta, saiba que não foi apenas João falando através dos séculos. Foi o Espírito de Deus usando as palavras de um velho discípulo apaixonado para alcançar você. Aqui, agora, neste exato momento da sua vida. O mesmo Espírito que inspirou João a molhar o pergaminho com tinta e amor é o que agora habita em todo aquele que crê. A unção que João descreve não ficou trancada no primeiro século como peça de museu. Ela permanece viva, ensina, guia, alerta e confirma no seu coração agora mesmo aquilo que seus ouvidos acabaram de escutar. Deus é amor, Jesus é o Cristo e você é filho. O que esta carta despertou em você? Que verdade Deus plantou no seu coração enquanto você ouvia? Compartilhe nos comentários. Sua experiência pode ser exatamente a palavra que outro coração precisava encontrar hoje. Esta carta convida você a uma decisão que vai além de concordar com doutrinas corretas. Convida você a viver no amor todos os dias, a andar na luz com honestidade radical, a permanecer na verdade sem negociar com o engano. Se você nunca entregou sua vida a Jesus Cristo, este é o momento. Não existe momento melhor que agora. Confesse seus pecados com sinceridade diante de Deus. Reconheça que Jesus morreu na cruz e ressuscitou por você. Entregue o controle da sua vida inteira nas mãos dele. E se você já fez isso um dia, mas sente que se afastou e a chama esfriou, volte. O Pai está esperando com braços abertos. O advogado está intercedendo por você neste instante. O Espírito está chamando o seu nome. O batismo é o passo seguinte de obediência para quem crê em Jesus. É a declaração pública e visível de que você morreu com Cristo e ressuscitou para uma vida completamente nova. Se você ainda não deu esse passo, procure uma comunidade cristã fiel à palavra e seja batizado. A fé não foi projetada para ser vivida na solidão. Foi feita para a comunhão. Se esta mensagem tocou o seu coração, leve-a adiante. Compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o amor que nunca desiste. Inscreva-se para continuar recebendo a palavra de Deus que transforma, restaura e renova todas as coisas.